Graça e paz, irmãos. Nós queremos agradecer a Deus por estar aqui com os irmãos nesta noite. Agradecer a Deus ao convite, que o pastor Aloysio nos fez. Trazer aos irmãos uma saudação, um abraço fraterno da Primeira Igreja Batista do Cabo aos irmãos. Deus possa continuar abençoando cada um de nós, em especial essa agência de Deus aqui da proclamação da palavra do Senhor. Estivemos aqui, acho que quarta-feira, com o pastor Aloysio, vimos aqui a área em expansão, que é a realidade aqui nesse local. Fomos até lá, Vila Esperança também, naquela área promissora da proclamação do Evangelho de Jesus. E hoje estamos aqui para juntos cultuarmos a Deus e nesta ocasião trazer uma reflexão da palavra do Senhor aos nossos corações. É interessante, irmãos, que estamos vivendo dias difíceis, onde todo momento as dificuldades crescem, os governantes não se entendem, as guerras se avolumam. Tivemos agora, ontem, o mundo todo está pasmado como um grupo terrorista invade Israel, matam pessoas, fazem outras reféns, e ainda não se sabem qual vai ser as consequências dessas ações. Mas tudo isso, irmãos, ela tem uma razão, e essa razão está no que a palavra de Deus nos mostra de Gênesis a Apocalipse. Com a queda do homem, com a separação da comunhão que o homem tinha com Deus, e agora o homem passar a viver de uma forma dissoluta, viver de uma forma com seus próprios desejos, deixando muitas vezes o desejo de Deus, a vontade de Deus de lado para perpetuar, para fazer com que a sua vontade prevaleça, tem levado esse homem a cada momento se distanciar do reino de Deus, se distanciar dos propósitos de Deus para a vida do homem, que, como nós sabemos lá em Gênesis, diz que Deus criou o homem para o louvor da sua glória. E esse distanciamento tem levado o homem a não dar o louvor à glória de Deus. E muitas vezes o homem tem procurado louvor para si mesmo. Eu costumo dizer que diariamente nós somos bombardeados pela mídia, quando o homem é colocado no centro, na vitrine, onde diz você é importante, você pode, tirando o lugar de Deus. Quem pode tudo é Deus. Ele é soberano, Ele é criador de todas as coisas, Ele ordena e as coisas acontecem, mas a mídia tem dito erroneamente a nós que o que eu quiser eu consigo. O que você puder, você consegue. Às vezes você ganha um salário mínimo e mostra lá uma informação que você pode comprar um carro de 230 mil. É engano. Com um salário mínimo você não vai conseguir um carro desse. Mas a mídia diz que você pode. E nós podemos todas as coisas em Cristo. Nós podemos todas as coisas em comunhão com Deus. A Bíblia nos mostra que lá no Éden, o homem tinha tudo à sua disposição. Animais, frutos, água, sombra. Tudo fora criado por causa do homem, para o homem, até o momento em que o homem rompeu essa benfeitoria que Deus lhe dera, desobedecendo. E Deus tem trazido ao longo da história do homem esse desejo no seu coração de reconciliar esse homem. E chegou o momento que ele manda Jesus. E no ministério de Jesus, ele veio exatamente trazer essas verdades. Olha, vocês precisam voltar.
o Pai está esperando vocês para ter novamente aquela comunhão que outrora vocês tinham e que fora interrompida por conta da desobediência que foram praticados por seus pais. E, consequentemente, nós herdamos de Adão, primeiro homem, e Eva, a primeira mulher, esse estado espiritual de distanciamento, de desobediência, de perca de comunhão que outrora o homem tinha com Deus. E no ministério de Jesus, nós vamos ver no livro de Lucas, capítulo 15, momento em que Lucas começa a escrever e a narrar que Jesus estava agora fazendo ou colocando em prática o objetivo maior que ele viera ao mundo, que era conviver com esses homens e mulheres pecadores, que estavam distanciados dessa comunhão. Lucas capítulo 15, verso 1 diz assim: aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. O Filho de Deus, bem pertinho dos pecadores. O Filho de Deus agora estando ali compartilhando do alimento com os pecadores. Olhar as ações de Jesus com relação ao homem, a um choque. Como é que um filho de um rei vai comer agora com alguém que não tem valor nenhum? Se você chegar aqui hoje e disser assim: eu queria que o filho do presidente da República do Brasil viesse aqui na minha casa comer comigo, ele viria? Dificilmente. E se soubesse que você não tem algo para lhe dar em troca, muito menos. Eu vou fazer o que lá? O que é que eu vou ganhar se eu for lá? Se for um político, ele vai dizer: eu tenho quantos votos lá naquela comunidade, né? Se for alguém de posse, sim, mas ele tem um que lá que eu possa adquirir, possa crescer o meu patrimônio. E cada um olhando e verificando os seus objetivos pessoais. E o objetivo de Jesus era exatamente esse: era estar agora com o homem caído, distanciado dessa comunhão, para que esse homem pudesse aprender que o reino de Deus havia chegado entre os homens. E naquele momento, Lucas descreve nesse capítulo 15 de que Jesus começa agora a explicar como é o reino de Deus, diferente do reino dos homens, do que os reinos até então conhecidos como o Império Romano, quando os Césares estavam nos seus palácios, mas não estavam diante das pessoas que tinham menos posse, por exemplo, ou que não estava no seu cotidiano. Era como se os outros, aquelas pessoas, não existissem. E agora Jesus está mostrando. Lucas descreve que ele começa a mostrar nos seus discursos, nas oportunidades que ele tinha de ensinar, de que ele era um rei diferenciado. Ele tinha um objetivo especial. E ele começa agora a relatar em parábolas. O que é parábolas? É um ensinamento para que haja uma compreensão de um fato, de uma verdade, para que as pessoas possam compreender. E muitas vezes ela é dita dentro da cultura do próprio povo, para que a pessoa possa ter uma compreensão melhor daquele ensinamento. E quando Lucas começa a descrever, chega ao capítulo 15, verso 11, e ele começa agora a relatar de que Jesus cita uma parábola chamada a parábola do filho pródigo. Era exatamente nesse momento, depois que Jesus está comendo com os pecadores, Jesus está agora ensinando de que, olha, o reino de Deus é semelhante a uma ovelha perdida. Os judeus tinham
muito conhecimento que era lidar com ovelhas, e sabia da importância de uma ovelha quando se perdia, o que eles faziam para que fosse buscar aquela ovelha para que pudesse novamente o seu rebanho estar completo. Mas ele também relata aqui a parábola do filho pródigo. E nessa noite nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos um pouquinho, que ela é bem rica. Essa parábola do filho pródigo é rica, muito. Mas eu gostaríamos de destacar com os irmãos alguns pontos das verdades do reino de Deus que Lucas descreve para nós nesta narrativa. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos as escolhas e consequências na vida de um homem. Lá no Éden, Adão escolheu obedecer a Eva, quando Eva lhe ofereceu o fruto que Deus havia dito que ele não deveria provar. Depois ele diz: olha, a culpa de eu ter desobedecido a ti, ó Deus, é a mulher que tu me deste. Em contrapartida quer dizer, olha, o culpado é você, porque ela não foi você que me deu, então se ela me fez pecar, eu não tenho culpa. Não é assim que o homem vive, que a sociedade tem sido ensinada a não assumir muitas vezes, ou tomar decisões com consequências boas ou más, e sempre dizer, eu não tive culpa. A culpa está sempre no outro. Perceba uma coisa interessante, na hora que eu aponto para você com 2 dedos, sabe quantos estão apontando para mim? Percebe? Ó, tem 3 olhando, apontando para mim. Então eu vou sempre estar em desvantagem. Se eu olhar direitinho, eu não tenho o direito de apontar para você, porque tem 3 dizendo, olha, você também é falho. Você também está no mesmo sentido. E agora Lucas começa a descrever nessa narrativa de que havia um homem, e esse homem, ele tinha 2 filhos. E eu gostaria de convidar você a se colocar de pé, por gentileza, se você puder, e abrir a sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 15. E leamos essa parábola, que começa no versículo 11 e vai até o 32. Lucas, capítulo 15, do 11 ao 32. Eu gostaria de fazer uma leitura compartilhada com os irmãos, alternada. Eu quero ler os versos ímpares, e toda a igreja, mesmo na sua tradução, não importa, você lerá os versos pares. Amém? Amém? Então vamos iniciar. Todos encontraram Lucas capítulo 15, de uma forma compassada, para que esperemos todos lerem em conjunto. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. 12. Versículo 13: passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. 14. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Versículo 17: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. 19: já não sou digno de ser chamado teu filho,
Trata-me como um dos teus trabalhadores. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. 24. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-se com os meus amigos. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Oremos. Senhor, te louvamos, Pai, pela tua palavra. Que essa palavra, ora lida, ó Deus, encontre lugar nos nossos corações. E compreendamos, ó Deus, as verdades que nesta hora iremos compartilhar com o teu povo, e que seja para o louvor da tua glória, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Sentai-vos, irmãos. As escolhas e suas consequências na vida de um homem. Nesse texto, dessa parábola, irmãos, nós queremos destacar 3 pontos. O primeiro, a escolha ou escolher de estar na casa do Pai. Por que essa escolha é interessante para nós? Na leitura que nós acabamos de fazer, mostra-nos de que o homem tinha 2 filhos. Mostra-nos também que esse homem tinha bens, riquezas. Mostra-nos que esse homem estava bem abastecido. Na narrativa mostra no final que ele tinha também empregados. Ou seja, era uma pessoa bem estruturada. Sabe o que é que isso reporta para o reino de Deus? Deus, lá no trono da sua glória, com pessoas para servir, e está os seus anjos à disposição dele para, através das suas ordens, fazer as coisas benéficas, boas para mim e para você. Como assim, irmãos? É verdade. Porque o reino de Deus, a vida de Jesus foi para que eu e você tivéssemos compreensão de que ainda há possibilidade de escolhermos coisas boas. Muito embora nosso pai Adão, o primeiro homem, somos descendência dele, fez escolhas que desagradou a Deus, hoje eu e você podemos fazer escolhas que agradem a Deus. E uma escolha boa, irmãos, é estar na casa do Pai, é estar em comunhão com o Pai. Essa escolha, ela é reportada para todos estar na casa do Pai, mas que eu, especialmente, você especialmente, esteja na casa do Pai, porque essa escolha ela passa a ser
individual, ela não é grupal. Muito agradecido, viu, meu irmão? Vou ficar logo com os dois, viu? Muito obrigado. Pastor, preparei o futuro diácono, viu? Tá servindo aqui na igreja com os irmãos. Essa escolha é individual, é minha e é sua. Não é o outro que precisa fazer essa escolha de estar na casa do Pai. É eu e você, individualmente, como pessoa. E a prova está nessa narrativa de que haviam 2 filhos. Todos desfrutavam das mesmas bênçãos. O que o pai tinha era notório, era disponível para os 2. E lá na casa do pai havia a bênção de Deus. Como assim, irmãos? Vamos ver aqui. Eles participavam dos bens que o pai possuía. As fazendas, os recursos da casa do pai, os 2, o filho mais novo ou mais velho, desfrutavam. Não havia acepção, a separação. O mais novo não tem direito porque é o mais velho. Não. Às vezes nós fazemos isso. Separamos. Mas na casa do pai, não. Não é por alguém ter um cargo que ele vai ser mais abençoado do que aquele outro que não tem. Né, pastor? A bênção de Deus não é assim. Na casa do pai, não. Não é porque um canta e o outro não canta, que o que canta é abençoado, o outro que não canta, no mesmo esmero, com a mesma vocação, nas suas cordas vocais desenvolvidas, porque a questão do cantar é um exercício. Às vezes a pessoa não sabe nem falar, mas começa a cantar e daqui a pouco se vocês olharem os relatos dos cantores que estão hoje na mídia, muitos foram fazer aula de canto para poder desenvolver a sua voz. Não nasceram simplesmente já sabendo cantarolando. Alguns sim, mas a maioria não. Foram desenvolvendo. E estes, irmãos, aqui a Bíblia nos relata, na narrativa de Lucas, e que estes eram tudo comuns, os bens dos pais estavam disponíveis para os 2. A outra coisa era que o pai estava ali abençoando os filhos. Então escolher, irmão, estar na casa do pai é algo gostoso. Tem a proteção do pai. E a outra coisa, irmãos, é que quando estamos na casa do pai, nós não só recebemos, somos alcançados, mas nós vemos o cumprimento da palavra de Deus. Sabe quando? Quando muitas vezes o pai ora a Deus, abençoando os seus filhos. Os anos passam, as lutas vêm, e lá no final o filho vai lembrar: eu estou aqui hoje porque meu pai orava muito por mim. Vem as cabeçadas que a vida muitas vezes nos pega, os livramentos, livramento de morte, e muitas vezes nós vamos lembrar: meu pai sempre orava por mim quando eu saía e pedia para que me protegesse. Porque eu estou ligado na casa do pai. Eu posso até sair para resolver meus problemas, mas ele vai estar sempre em comunhão comigo e eu com ele. Era assim que esses 2 jovens viviam. E acima de tudo, irmãos, era que esses jovens estavam diante da bênção de Deus, conforme a palavra de Deus nos fala. Em Gênesis capítulo 9, verso 1, Noé agora sai da arca, o dilúvio já havia acontecido, Deus traz juízo para aquela geração corrupta, pecaminosa, que a Bíblia diz que chegou até as narinas de Deus, como diz assim, Deus não suportou mais
de tanta coisa ruim que acontecia e mandou água para destruir. Nós ouvimos aqui as crianças dizendo que Deus criou o quê? O arco, fez uma aliança conosco, com o homem, que nunca mais destruiria a terra com água, e mandou o arco-íris para quando nós vermos no firmamento, lembrarmos, eita, se não tivesse aquela promessa de Deus, talvez agora teríamos muita água aqui em nossa terra. Já perceberam isso? Poderia vir a nuvem cair assim com muita veemência no lugar e acabar muitas pessoas. Mas vem o arco-íris, daqui a pouco aquela nuvem é dissipada, aquela água vai cair um pouquinho aqui, um pouquinho ali, depois a bonança. A promessa de Deus. E nesse capítulo 9, verso 1 em Gênesis, diz que Deus disse a Noé assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Onde é que está a bênção, meu irmão? Ô irmão Jessé, onde é que está a bênção? Ainda está na casa do Pai. Primeiro, sede fecundos. Aquele pai tinha quantos filhos? Sabe o que é isso? Bênção de Deus. Eles estavam multiplicados. Não era somente o pai, mas agora tinha o pai e 2 filhos. E estavam cumprindo, obedecendo essa palavra, essa promessa de Deus: enchei a terra. Vale a pena estar na casa do Pai, não vale, irmãos? Na casa do Pai tem a bênção, tem a provisão. Quando eu e você escolhemos estar na casa do Pai, nós estamos debaixo da bênção de Deus. Mas nessa narrativa mostra de que, mesmo diante da bênção, houve inquietude no coração do mais novo. E ele agora começa a fazer uma escolha diferente do mais velho. Ele se pronuncia, ele externa para o seu pai que quer tomar uma decisão, fazer uma escolha diferenciada do seu irmão. E ele agora diz: olha, pai, eu quero que o senhor me dê o que eu tenho aqui. O que é meu aqui? A narrativa diz que nós lemos que o pai vai dar uma parte da herança. E essa escolha, irmão, ela não tem a aprovação de Deus quando saímos da casa do pai, porque uma herança, quando é adquirida antes do tempo certo, ela se torna maldição. Por exemplo, uma pessoa, um homem ou uma mulher tem uma propriedade e enquanto ela tem vida, ela é dela. Os filhos são os herdeiros. Herdeiro só tem direito quando o dono morre. Então, quando alguém se apropria de algo dos seus pais, ou daquele que é dono antes do tempo, isso se torna em maldição. Como assim, irmão? Está aqui, acabamos de ler. Esse jovem pede os seus bens antes do tempo. Seu pai ainda estava vivo. E diz: pai, eu quero o que é meu, porque eu quero viver diferente, eu quero estar livre. E aí, irmãos, vem a escolha de sair da casa do pai e as suas consequências. Primeiro, quando alguém faz isso, gera no homem a impressão de liberdade. Foi assim que aconteceu com aquele jovem. Pai, eu quero que tu me dês o que me pertence aqui, que eu quero viver com os meus amigos. E diz o texto que nós lemos, que ele, na hora que ele pega esses bens, logo apareceram um monte de amigos para desfrutar do que ele tinha. E gerou nele, a princípio, uma liberdade. Agora eu posso fazer o que eu quero.
E muitas vezes essa liberdade, ela é um engano no coração do homem. Porque quando ele escolhe estar longe da casa do pai, ele vai estar vulnerável. E essa vulnerabilidade pode lhe causar transtornos e até humilhação para a sua vida, que ele nunca imaginou passar. A narrativa aqui, irmãos, mostra de que esse jovem, ele não tem mais recurso, ninguém mais o amparava, e a única opção que ele teve foi ir trabalhar para alguém desconhecido, e para ele poder sobreviver, ele teve que comer a comida dos porcos. Olha, irmãos, aqui essa narrativa mostra que é uma parábola. Para um judeu, porco para judeu não é coisa boa, não é um animal aceito, porque ele é um animal que tem as unhas, diferenciada. Lá a gente vai reportar lá no início, lá quando Deus fala para o povo de Israel não se alimentar desses animais, porque são animais remosos, a sua carne é remosa. Aquilo ali era o cuidado de Deus para que o seu povo não adoecesse. Até hoje, nós sabemos que a carne de porco nem todo mundo se dá, porque é uma carne realmente pesada, como tem outros animais. Para um judeu agora estar comendo migalha dos porcos, daquilo que eles não queriam nem ver, porque eram os samaritanos que lidavam com esse tipo de animais e eles não aceitavam, era uma situação muito constrangedora. Mas aquilo era, irmãos, exatamente a consequência de escolher sair da casa do Pai. E no nosso dia a dia, como é que isso acontece? Quando alguém escolhe sair da comunhão com Deus, da casa do Pai, as pessoas, de vez em quando alguém vai parar e vai dizer assim: olha, tu não é crente, né? Por que estás fazendo isso? Isso é uma humilhação. Tu não é crente, né? Por que estás passando por isso? Olha, tu não é crente, né? Porque quando tu estava na igreja, tua vida não era assim, não. Mas que está pior. Por que tu saísse da igreja, hein? Porque tu não acha que lá é melhor, não, do que aqui? Então são situações que quando o homem escolhe sair da casa do Pai, poderá vir sobre a sua vida de uma forma que vai lhe causar constrangimentos profundos. E foi assim que aconteceu com aquele jovem. Quando a narrativa diz que ele foi comer comida que os porcos comiam, que sobravam dos porcos. Que ele tinha que trabalhar, alimentar os porcos e ir lá, eu imagino, né, brigar com os porcos também para comer um pouco, para sobreviver. Mas também, irmãos, na hora em que o homem escolhe sair da casa do Pai, é o momento também dele escolher, refletir o quanto ele perde quando ele assim procede. E aconteceu com aquele jovem que ele, nessa aflição, ele diz: olha, quantos empregados, há uma tradução que diz jornaleiros, na casa de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui passando necessidade. Sabe o que é isso, irmãos? É quando muitas vezes o homem se afasta da casa do Pai, e a situação, em vez de melhorar, vai de mal a pior. Ao invés dele crescer, ele começa a denegrir. Ao invés dele prosperar, ele começa agora a retroceder. Ao invés de estar a bênção sobre ele, aparentemente ele está crescendo, mas muitas vezes está só inchando. A diferença de crescer é quando é algo saudável, inchar é algo que é enganoso. Se você olhar para uma pessoa e ela de repente começar a ficar forte, mas ela não pode se locomover. Aí você chega perto dela e diz: olha, tu estás mais forte,
vamos ali dar uma carreirinha comigo. E eu posso? Mas tu não está forte. Mas eu não aguento não. É enganoso. E muitas vezes aquela pessoa ficou forte, por quê? Porque o remédio que ele está tomando, controlado. Isso está dando para ele, para o seu corpo, uma disfunção. E ele está engordando, está ganhando peso, ou está emagrecendo. Tanto vai para um lado quanto para outro, quanto ganha, quanto perde. Essa perca, irmãos, é exatamente porque o homem pensa que está com a liberdade para fazer as escolhas, mas longe da casa do Pai, ele está sozinho. Os amigos, quando aparecem para desfrutar do que ele tem. Quando não tem, as pessoas dão as costas. O relato disse de que nenhum desses amigos o amparou. Um homem desconhecido na cidade deu trabalho a ele, num trabalho que ninguém queria. Um judeu trabalhar com povos? Nem imaginar. Mas foi lá onde ele pôde se abrigar, para não perecer. E é nesse momento, irmãos, em que o homem escolhe sair da casa do Pai, que ele tem a oportunidade de refletir, de que ele está perdendo, estando longe da casa do Pai. E o relato bíblico diz que esse homem diz: olha, eu vou voltar e vou abrir meu coração para o meu Pai. E o salmista diz, irmãos, que ele muito se alegrou quando disseram: vamos à casa do Pai. No Salmo 122, verso 1, diz assim: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que mesmo em situações de distanciamento, o homem, ele vai sentir falta da casa do Pai, das benesses, da provisão, do conselho, da proteção. Mas é o momento também de ele refletir e tomar uma posição de retroceder para corrigir do estado que ele tinha antes para o estado que ele chegou, para uma melhoria, para uma transformação, e agora está debaixo da bênção. Foi o que aconteceu com aquele jovem. Ele fez uma reflexão de que seu estado não tinha mais solução, e ele agora encarou nessa reflexão que só tinha uma solução: era chegar diante do Pai e fazer uma confissão de arrependimento, de que a decisão que ele tomara de sair da casa do Pai não fora a melhor, mas que teria uma outra opção. Nessa escolha de voltar à casa do Pai, o homem reflete, o homem analisa a situação e ele se dispõe a chegar diante do Pai e dizer com o coração aberto: olha, eu errei. É fácil, mas diante da situação em que ele se apresenta, a narrativa diz que ele diz: olha, eu vou dizer a meu pai que eu não sou digno nem de ser filho dele mais. Eu quero que ele me considere apenas como um empregado, já está bom demais. Que situação desagradável aquele jovem chegou. Desesperadora. Mas foi nesse momento de reflexão que ele encontrou uma saída. A solução é voltar para a casa do Pai. E quando ele faz isso, ele levanta-se, e quando, para a surpresa dele, ele pensa que o pai estava com raiva dele, quando o pai o viu distante, já correu, abraçou, beijou, mandou fazer uma festa, matar um novilho, chamou as pessoas para compartilhar, dizer: olha, meu filho estava morto, mas ele está vivo agora, vamos nos alegrar. Significa que a escolha do regresso é melhor do que a escolha da saída.
regressar à casa do pai é melhor, é mais gostoso do que ficar lá fora, do que estar distante da comunhão, sujeito a situações desagradáveis. E quando esse jovem volta, o pai o recoloca na posição de honra, pede logo para colocar uma sandália nos pés, para os irmãos entenderem por que aquelas sandálias, porque empregados não usavam sandálias, só os senhores. Coloca um anel no dedo para identificar de que ele fazia parte de uma linhagem. Ao olharem, não, isso aí é alguém da linhagem, é do senhorio, está ali acobertado de todos os benesses que tem aqui dessa propriedade, ele pode desfrutar. E é assim que o homem faz quando ele reconhece que porventura ele saiu da casa do pai, andou errante, mas agora ele decide voltar para a casa do pai. Ele é recebido com o coração alegre. É diferente do mundo que começa a apontar as falhas, mas na casa do pai é diferente. Ele recebe, acolhe, abraça e faz questão que as pessoas saibam: olha, meu filho estava perdido, mas voltou, vamos nos alegrar. E é um momento em que há festa nos céus, é quando um pecador, um filho que se afastou dessa comunhão, reconhece e decide voltar à casa do pai. E o salmista disse que, no versículo Salmo 27, 4, ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e meditar no seu templo. Era o desejo do salmista. E esse jovem agora também assim age, quando ele decide voltar para a casa do pai. Ele é recebido alegremente. Os vizinhos, os amigos, os empregados são convidados a alegrar-se junto com o pai, porque aquele filho agora retorna. Ele não olhou o que ele tinha feito de errado, não passou em vista o que ele fez, deixou de fazer, mas simplesmente a alegria dele voltar. Isso foi suficiente para o pai agora matar um novilho, preparar tudo como se nada tivesse acontecido, para dali por diante começar uma nova história. É assim, irmãos, que acontece nessa parábola com aquele que reconhece que está longe da comunhão com Deus, mas que precisa de Deus, que sem Jesus não dá, que andar sozinho não vale a pena, que está errante, fazendo coisas que desagradam a Deus, não vai fazê-lo prosperar. Ele, ao invés de crescer, ele vai retroceder, ele vai diminuir. Veja que estágio esse jovem chegou, de filho de um senhor de posse para funcionário de um homem que trabalhava com porcos. Isso é uma humilhação tremenda. É estar agora dando um burro em ponta de faca na vida, quando o homem está distante da comunhão com Deus, porque a cada esquina tem um abismo querendo tragá-lo. A cada decisão tomada, ao invés de ser acertada, um abismo vai chamando outro abismo, vai colocando, se envolvendo em coisas, muitas vezes em dívidas financeiras, muitas vezes em degradação moral da sua vida, e as pessoas ao olharem para eles, não vale a pena. Quem te viu, quem te vê, hein? Tu eras assim quando estava na casa do pai, agora tu estás pior do que quem nunca foi lá. Já ouviram esse discurso? É assim mesmo que aconteceu. Esse jovem aqui mostra-nos de que quando o homem pensa que aparentemente a sua escolha de sair da casa do pai foi a melhor, foi a pior. Agora a melhor coisa que ele fez, a melhor escolha, foi quando ele decidiu reconhecer que errou e voltou para a casa do pai. E o pai o recebe gostoso, o recoloca na sua posição de honra,
abençoa-o, faz notório, faz ciente a todos: olha, meu filho voltou, viu? Vamos se alegrar comigo. A festa não é só minha não, quero todo mundo feliz porque ele voltou. Mesmo quando algumas pessoas, a narrativa diz que o filho mais velho não entendeu, algumas pessoas possam não acreditar. O que acontece, né, pastor? Não acredito, fulano voltou, não. Mas quando o pai recebe e o recoloca na posição de honra, é porque ele sabe que houve arrependimento e, consequentemente, houve perdão para aquele filho. O filho foi perdoado, foi recolocado e a bênção de Deus voltou novamente a estar com aquele jovem. Assim também é quando o homem reconhece que está longe de Deus, não dá. Precisa voltar à comunhão com Deus. E se hoje alguém precisa voltar à casa do Pai, que faça com alegria e nunca mais deseje sair da comunhão de Deus. Queira ficar na casa do Pai, porque na casa do Pai tem proteção, tem sustento e, consequentemente, a bênção de Deus vai estar sobre a sua vida. Que Ele nos abençoe, nos faça compreender que o homem longe de Deus não dá. E nos faça compreender que as nossas escolhas sejam sempre voltadas para estar na casa do Pai. Aqui ou lá fora, dificilmente alguém será perfeito. Perfeito só há um, que é Deus. Mas nós vamos, dia após dia, aprendendo um com o outro, com o ensinamento da palavra, com as bênçãos de Deus, compreendendo que vale a pena escolher ficar na casa do Pai, não sair da casa do Pai, porque ali é a bênção, ali o Senhor ordena a bênção. O salmista diz no Salmo 23, que, versículo 6, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor de vez em quando. É assim? Habitarei na casa do Senhor todos os dias. Que assim seja na minha e na sua vida, para o louvor e glória do nome do Senhor. Quero agradecer a oportunidade, pastor Luísio, a palavra. Deus os abençoe em Cristo Jesus.